Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Mais uma vez que a bondade, o amor, a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. A leitura para esta manhã se encontra em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Queremos, com todo carinho, com todo amor, trazer à memória dos irmãos algumas coisas que precisamos colocar em prática. E nessa manhã, vamos falar um pouco sobre a obediência. Mas antes de falar da obediência, e Cristo é o nosso exemplo de obediência, nós queremos trazer de volta algumas práticas. E talvez para alguns pode ser trazer de volta e para outros vai ser novo. Queremos fazer novos discípulos, mas com uma outra perspectiva. Queremos fazer discípulos obedientes, discípulos que obedecem à palavra do Senhor, discípulos que obedecem a Cristo. Não queremos fazer e tornar homens conhecedores, porque a Bíblia não é só um manual de regras ou um conjunto de palavras para que a gente tenha um conhecimento bem apurado sem a obediência. Precisamos conhecer Cristo, nós precisamos primeiramente obedecer às suas palavras e tentamos de várias maneiras ganhar novas almas. Amamos as pessoas, importamos com as pessoas e queremos, como o apóstolo Paulo nos instrui, ganhar o maior número possível. Por isso, quando nós iniciamos há uns anos atrás um método de Jesus de grupos pequenos, era e é um método que funciona, que dá certo. Mas também Jesus tem um método que dá certo ao longo dos anos, que nós hoje colocamos como discipulado compartilhado. A ideia do discipulado compartilhado é eu e você, nós acharmos pessoas de paz e pessoas que vão obedecer a Deus. E essas pessoas vão fazer novos discípulos. Queremos encontrar e encorajar você a encontrar pessoas que querem ser e fazer novos discípulos. E assim ganharemos muitas almas para o Senhor. E teremos algumas dicas para fazer esses novos discípulos. Hoje falaremos de obediência, mas na próxima semana falaremos sobre o relacionamento entre pessoas, e mais para frente falaremos de vida, porque o discípulo, ele precisa, como Jesus, ter relacionamento com as pessoas, ter uma amizade forte com as pessoas. Mas o discípulo, para fazer o novo discípulo, ele precisa viver a vida em Cristo. Então ele tem que ter relacionamento e vida. E por isso vamos ver hoje que Jesus, ele obedeceu ao Pai. E nós precisamos obedecer a Jesus. E relacionar com as pessoas. Criar um vínculo com as pessoas. Fortalecer a amizade com as pessoas.
e vivendo uma vida digna de cristão, de discípulo, então esse discípulo, essa pessoa logo torna-se um discípulo e vai fazer novos discípulos. Infelizmente, muitos estão buscando conhecimento. Muitos já leram a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, algumas vezes. E não é ruim, e não é errado ler a Bíblia. É excelente, você está se fortalecendo, a fé vem pelo ouvir. Mas, infelizmente, alguns têm lido para deter o conhecimento, para saber um pouco mais, e as almas estão se perdendo cada vez mais. Jesus disse, e nós vamos ler juntos, Mateus 28, de 18 a 20. Os 11 de 16 em diante. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Então, a ordem de Jesus não é espalhar o conhecimento, não é dar informação, é fazer discípulo e levar esses discípulos à obediência. 3 detalhes aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos feito o discipulado compartilhado. Irmãos, para quem não fez e para quem quer conhecer esse método, é muito gostoso, é muito bom e é prático. Você pega um texto das Sagradas Escrituras com o seu amigo, pode ser na sua casa, pode ser no prédio, pode ser via WhatsApp, pode ser numa praça, pode ser num restaurante, onde você puder encontrar com a pessoa. E ali você troca as informações com aquela pessoa, de como foi a semana dela, o que preocupa ela, o que aborrece ela, o que a gente pode fazer para ajudá-la, e você cria um laço com aquela pessoa de confiança. Então você pega um texto bíblico. O último que eu li com o irmão é onde o anjo chega para Maria e fala que ela foi agraciada por Deus. Ela daria a luz a um filho. E ele está falando ali de Jesus. Mas quando você começa a bater papo com as pessoas a respeito dessa passagem ou de outra passagem, você vê detalhes muito bacanas. E a diferença quando o anjo chegou para Zacarias e para Maria. Zacarias questiona e duvida, Maria simplesmente aceita e fala: faça, cumpra em mim a vontade do Senhor. E Jesus nasce. São detalhes que a gente vai lendo a passagem, a gente vê que o anjo chegou para Zacarias, falou, Zacarias ficou mudo, o anjo chegou para Maria, falou e Maria obedeceu. Mas tem uma riqueza ali, porque você e seu amigo, ou você e a família, você está fazendo um discipulado compartilhado, tem a liberdade de conversar, de se expressar. Não é só você dando informação para a pessoa, é a pessoa também entendendo a Bíblia e passando para você as informações que ela tirou naquele texto. Sendo assim, fazemos novos discípulos, e esses discípulos farão outros discípulos. Lembro de um irmão que há muitos anos atrás ele disse, lá em Betim: nós somos ovelhas e ovelhas geram ovelhas. Então precisamos realmente colocar em prática. E Jesus deu uma ordem. Sendo eu, você, discípulo do Senhor, precisamos obedecer. Então, nós queremos, nos próximos dias, já iniciamos esse processo, essa nova prática de encontrar famílias de paz e que querem obedecer a palavra de Deus. Não vamos nos deter, nos prender em
discussões, não vamos nos apegar em assuntos desnecessários, vamos compartilhar o Evangelho puro e simples com as pessoas. Cristo, nosso maior exemplo, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Estas palavras revelam o que recebemos graças à obra de Cristo. Da mesma forma como o fato de estarmos em Adão nos torna pecadores, estando junto de Cristo, somos feitos justos. Estas palavras também revelam exatamente o que é em Cristo que nos torna justos. Assim como a desobediência de Adão nos deu uma natureza pecaminosa, a obediência de Cristo nos faz justos, e nós devemos tudo à obediência de Cristo. Por Cristo ter obedecido ao seu Pai e ter feito o que Ele fez, e nós entendemos e aceitamos as suas palavras e as obedecemos, então nos tornamos justos. Falando um pouco de obediência e de relacionamento, tem 2 episódios que são interessantes quando você lê a palavra de Deus. Um se encontra em Lucas 17, quando Jesus passa por uma região e 10 leprosos vão ao encontro de Jesus. E distante eles clamam e pedem a Jesus que os socorra. Eu vou só contar a história para os irmãos entenderem. Então Jesus pega e dá uma ordem para os leprosos. Vai e mostra aos sacerdotes. E eles foram. Eles não questionaram, eles estavam com um problema, eles tinham uma doença, eles não podiam nem estar no meio da sociedade, eles eram exclusos. Jesus dá uma ordem e eles vão. Indo no caminho, um deles percebe que foi curado e volta. E agradece e louva e se dobra aos pés de Jesus. Com certeza, esse se tornou um discípulo do Senhor pela obediência. Os outros também obedeceram, mas esse fez uma diferença, fez algo diferente. Ele voltou para agradecer ao nosso Senhor. Mais para frente, também em Lucas, nós vemos Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. Como nós, quando alguém falou sobre Jesus, nós queríamos conhecer Jesus. E quando Jesus passa, pede Zaqueu para descer, e olha, eu vou para a sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E eles ficaram ali, e eles comeram, eles beberam, eles sorriram, eles conversaram. Rapidinho, Jesus fez amizade com Zaqueu. E o método de Jesus foi tão bom na vida de Zaqueu, como tem sido na nossa vida, que Zaqueu simplesmente levanta e diz: eu resolvo. A partir de hoje, eu vou fazer da forma que tem que ser feito, da forma que vai agradar ao Senhor. E fez. Então, a gente vê que a maneira de Jesus dá certo. Obedecendo a palavra de Jesus, nós vamos alcançar grandes coisas no Senhor. Entre todos os tesouros, a nossa herança em Cristo é um dos mais ricos. Quantas pessoas nunca estudaram a tal ponto de amá-lo, de deleitar-se nele e assim obter essa graça completa, essa bênção completa. Quando entendemos o papel da obediência de Cristo na sua obra para nos salvar, então veremos a verdadeira raiz da nossa redenção e saberemos dar a Cristo o devido lugar no nosso coração e na nossa vida. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Queremos nos tornar pessoas justas? Obedeça a Jesus. Obedeçamos Jesus. Agora, como Cristo fez isso? Em primeiro lugar, ele o fez vindo como o segundo Adão. Se você ler o texto de Romanos, você vai ver. Para desfazer o que o primeiro tinha feito. O pecado nos fez e nos faz acreditar que era uma humilhação sempre ter que buscar e fazer a vontade de Cristo.
mas Cristo veio para nos mostrar a nobreza do caráter celestial pela obediência. Quando Deus nos deu um manto de criatura para usar, não sabíamos que a sua beleza, que a sua pureza era a obediência a Deus. Aí Cristo vem e veste aquele manto para nos mostrar como usá-lo e como através dele poderíamos entrar na sua presença e na glória de Deus. Cristo veio para vencer e assim carregar para longe de nós a desobediência, substituindo com a sua própria obediência sobre nós e em nós. O poder da obediência de Cristo seria tão universal, mundial, tão poderoso, tão profundo, que iria fazer, como tem feito, maravilhas na vida de muitas pessoas que decidiram obedecer em tudo ao nosso Senhor. A obediência a Cristo, e a obediência, ela é a salvação. Cada pessoa que quer compreender plenamente o que é obediência, deve considerar bem claro, é a obediência a Cristo, que é o segredo da justiça, da salvação que encontramos nele. A obediência é a verdadeira essência dessa justiça. A obediência é a salvação de nossas almas. Levando uma pessoa a obedecer a palavra de Cristo, nós conseguimos, por meio da sua palavra, levá-los à salvação das suas almas, como aconteceu comigo e com você. Precisamos aceitar, precisamos confiar, precisamos nos alegrar na obediência a Cristo, para que essa obediência cubra, para que ela aniquile, para que ela tire de uma vez de nossas vidas a desobediência. Ela precisa ser a base inabalável. A obediência não pode ser esquecida, a obediência tem que ser praticada, e depois a obediência torna-se um poder de vida para cada um de nós, porque traz em nós uma nova natureza, cria em nós uma nova natureza. Da mesma forma que a desobediência criou a natureza pecaminosa, a obediência nos leva à vida. A minha sujeição, a obediência é a única maneira que eu posso manter a minha relação com Deus e com a justiça. A obediência de Cristo à justiça é o único começo para a vida que eu tenho, para a vida que você tem. A minha obediência à justiça é a única continuação. Há somente uma lei para a cabeça e para os membros. Tão certo como a desobediência gera morte, a obediência gera vida para os discípulos de Cristo. Então não há mais, e não podemos mais desculpar ou justificar a falta de obediência. Somos discípulos, e os discípulos do Senhor devem ser obedientes. E nós queremos encontrar homens e mulheres assim. Queremos bater nas portas, convidar as pessoas para seguir os passos de Jesus, tornando essas pessoas discípulos, mas discípulos obedientes. O que nós temos orado e vamos buscar e procurar são homens e mulheres de paz e que obedecem ao nosso Senhor. Em Cristo, a obediência é um princípio de vida. Imagina Zaqueu, um grande publicano, um pecador, o maioral de todos. E Jesus vai para a casa dele e passa um tempo com ele. Se nós pegarmos a vida de Jesus com os seus discípulos, você vê que Jesus tinha tempo de qualidade com os seus discípulos. Jesus tinha
3 dos seus discípulos que estavam mais tempo com ele. Mas com todos eles, ele passava tempo de qualidade. Às vezes nós estamos com as pessoas e temos ali uma aula preparada ou programada, que pode durar 30, 40, no máximo 50 minutos, e vai dando 30 minutos, começamos a olhar o relógio. Talvez aquela pessoa só precisa que você sente, a ouça por horas, se importe com ela, porque Jesus, ele nos ensina isso, se importar com as pessoas, amar as pessoas, porque ele amou as pessoas. Ele não pensou 2 vezes quando foi para a casa de Zaqueu, e teve um tempo de qualidade com Zaqueu. Talvez você vai encontrar alguém aí na rua, que alguns vão criticar por você estar com aquela pessoa. Fazendo dela um discípulo que obedece, aquela pessoa fará novos discípulos. A obediência não era um ato individual na vida de Jesus. De vez em quando ele obedecia, de vez em quando não. Não era assim. Nem mesmo numa série de atos que iria acontecer na sua vida, que ele iria passar por tudo, ele sempre dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus disse. E nós vivemos para fazer a vontade de Cristo, para fazer a vontade de Deus. Então não é só obedecer quando eu quero, ou quando eu posso, ou quando é conveniente. Não, temos que obedecer em todas as coisas, ainda que nos custe. Ele veio ao mundo com um único propósito. Ele vivia somente para fazer a vontade de Deus. O poder supremo, a força de Jesus, de toda a sua vida, foi e é a obediência. O vínculo dentro de uma família é a vida comum compartilhada por todos. E uma semelhança familiar, o elo entre Cristo e nós, é que Ele nos faz juntos e fazemos juntos a vontade de Deus. Somos uma família. Ele é a cabeça, nós somos os membros, nós somos o corpo de Cristo. Se Jesus fez a vontade do Pai o tempo todo em obediência, nós precisamos fazer a vontade de Jesus o tempo todo em obediência. E de novo, Jesus disse: vão e façam discípulos. Eu preciso absorver esse manto de obediência e fazer tudo que Jesus me ordena a fazer. Espero que você, meu irmão, minha irmã, também possa vestir esse manto de obediência e obedecer a Cristo. Agora, a obediência, além de trazer vida, também era uma alegria para Jesus. Ele obedecia com alegria. Quando alguém te dá uma ordem, como é que você obedece? Não estou falando só de seu patrão, ou do seu pai, ou da sua mãe. O próprio Jesus te dá ordens todos os dias. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Ele se alegra em fazer a vontade de Deus. E nós precisamos nos alegrar também. Irmãos, ontem nós estávamos orando a Deus e nós temos muito trabalho em Juiz de Fora. Muito trabalho. Se você é um discípulo obediente e se você quer continuar obedecendo ao Senhor, tem muito trabalho a ser feito. Aproximadamente umas 300 mil famílias em Juiz de Fora. Olha quantas pessoas precisam conhecer Jesus por mim, por você. Olha quantas pessoas que ainda não criamos um relacionamento com elas. Olha quantas pessoas que ainda não se tornou nossos amigos. Por que será? Jesus ia
de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, vilarejo a vilarejo. Nós moramos num bairro grande e tem algumas ruas em Santa Luzia que eu nem conheço ainda. Eu preciso ter essa alegria de fazer a vontade de Deus. Nossa comida é refrigério, ela é revigoramento. O homem saudável como pão com alegria. Mas a comida que dá mais prazer, que é a mais vital, e era para Jesus fazer a vontade de Deus. Ele sempre, isso o refrescava, o fortalecia e o tornava feliz. Então, a obediência ao Senhor deve nos alegrar e vai gerar vida. Em Cristo, essa obediência levava uma espera pela vontade de Deus. Queremos tudo para ontem. Queríamos todos os irmãos aqui hoje, celebrando a ceia do Senhor, sentado à mesa com o Senhor, mas nem todos podem vir ainda, e alguns ainda não querem estar no prédio, querem acompanhar nas suas casas. Que sejamos todos fiéis e leais ao Senhor. Deus, Ele não revelou toda a sua vontade a Cristo de uma só vez. Dia a dia, de acordo com as situações, com a ocasião, na sua vida de obediência, então havia um progresso, um crescimento. E a lição mais difícil veio por último. Cada ato de obediência preparava para uma nova descoberta do próximo comando que Deus fora lhe dar. Então Jesus disse: Tu abristes os meus olhos, alegro-me em fazer a tua vontade, ó Deus. É quando a obediência se torna paixão nas nossas vidas e nossos ouvidos são abertos pelo Espírito de Deus para aguardar os seus ensinamentos e não nos contentarmos com nada mais, nada menos do que a orientação de Deus para nossas vidas. Quando eu e você decidimos abraçar a obediência, como nós falamos semana passada, eu volto a falar hoje, quando eu e você tivermos paixão em obedecer ao Senhor, então nossos ouvidos se tornarão abertos. E os conselhos que os homens e as mulheres responsáveis pela casa do Senhor lhe der, através da palavra de Deus, você vai estar pronto para ouvir. Não sei se você já experimentou o discipulado compartilhado. Nós temos hoje algumas ferramentas para ganhar novas almas. Temos alguns projetos em andamento pelo país. Mas se você parar por um instante, nosso irmão Lucas foi treinado nesse processo de discipulado e tem feito muito bem. E ele replicou esse processo comigo. E nós já estamos replicando com outras pessoas. E é tão bom quando você conhece Jesus na sua totalidade, nos detalhes. Temos tido alguns encontros durante a semana pela internet e tem sido tão bom. Quando você senta ao lado de Jesus e você vê a multidão jogando as ofertas na caixa da coleta, aí de repente você repara uma viúva, pobre, mas não é só ela que estava ali, tinha uma multidão. E tinha outras viúvas, e tinha outros idosos, e tinha outras pessoas, mas Jesus repara nela. Aí você está ali do lado de Jesus e você vê os demais, porque Jesus chama a nossa atenção para a viúva e as duas moedinhas, e a Bíblia diz que ela pegou tudo que ela tinha e depositou. E as pessoas à sua volta, e quem estava ali, e quem estava observando o quê? Jesus nos mostra
detalhes quando você começa a conversar sobre a vida de Jesus com o seu amigo. Então você vê coisas que às vezes você não veria se estivesse só lendo a palavra, vê detalhes. Agora, a obediência de Cristo, como nosso exemplo, a obediência dele foi até a morte. Porque ele disse: eu não vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele estava pronto a ir até as últimas consequências para negar sua própria vontade e fazer a vontade do Pai. Ele não estava brincando em nada a minha vontade, a todo custo a vontade de Deus. Esta é a obediência para a qual Ele nos convida e nos capacita. Essa entrega de coração à obediência em tudo é a única verdadeira obediência, a única força capaz de nos levar à vitória. Quem dera se todos os cristãos compreendessem que nada mais, nada menos do que isso é que traz alegria e força a nossas almas. Em Cristo, essa obediência nascia da mais profunda humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que esvaziou de si mesmo e tomou forma de servo, e que humilhou a si mesmo, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus, se você ler todos os textos que falam sobre Jesus, você conhece ele desde o nascimento até a sua crucificação. O Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Emanuel, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. Ele agora se esvazia de tudo. Por isso que entre a obediência e o conhecimento há uma distância muito grande, e há um problema sério a ser tratado. Humildade levou Jesus a obedecer, e obedecer até a morte. Então, verdadeiros discípulos obedecem. Verdadeiros discípulos não discutem. Verdadeiros discípulos fazem a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Verdadeiros discípulos se enchem de Cristo e não de si mesmo. Verdadeiros discípulos são humildes, não são orgulhosos e nem arrogantes. Que nós possamos aprender de Jesus e fazer novos discípulos, homens e mulheres de paz e que obedecem. Ao homem que está disposto a se esvaziar por completo e se tornar e viver como servo, então seja um servo obediente e se humilhar profundamente diante de Deus e dos homens. É para esse homem que a obediência de Jesus vai descortinar toda a beleza que existe dentro dele, que foi embaçada essa imagem pelo pecado. E esse poder, ele é constrangedor, que vai te revelar e vai revelar a sua própria natureza. Acreditem, a desobediência revela a natureza pecadora, pecaminosa. A obediência revela a beleza do discípulo criado à imagem e semelhança de Deus. Pode ser que haja em nós uma vontade muito forte, que confiamos em nós mesmos e vamos falhar. Vamos até tentar e não vamos conseguir, mas se esvaziamos, se abrimos mão de tudo e obedecemos, então não precisa tanto esforço, basta fazer a vontade de Deus. E essa vontade, como nós vimos na vida de Jesus, muitas das vezes vai custar. É quando caímos o mais baixo possível diante de Deus, em humildade, em mansidão, em paciência, em total resignação à nossa vontade. Então estamos dispostos a nos curvar em absoluta incapacidade e dependência dele, e nos será mostrado de uma forma única que nós fomos feitos para a obediência a esse glorioso Deus. Esvaziar de nós mesmos. A resposta à entrega sem reserva do Filho à vontade do Pai foi a concessão ininterrupta e irrestrita pelo Pai de todo o seu poder que opera em nós nos dias de hoje.
Assim também será conosco, se aprendermos que a proporção em que desistimos de nossa própria vontade será sempre a mesma medida da concessão que Deus nos dará, veremos a nossa rendição, a obediência total, nada mais do que uma fé completa de Deus que opera em nós. Antes de finalizarmos, nós estamos mostrando de uma forma bem clara que Jesus, ele obedeceu ao Pai em toda situação, em toda circunstância. Houve situações, como nós vimos semana passada, 3 vezes Jesus chorou, registrado na Bíblia, e uma delas foi no Getsemane, e ele chora, e lá ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Mas logo em seguida, em obediência ao Pai dele, ao nosso Senhor, ele diz que não seja feita a minha vontade, e sim a do Senhor. E ele foi para a cruz. Deus não tirou. Ele pediu, ele implorou, ele clamou. Mas era a vontade de Deus que ele passasse por aquilo tudo. Eu não sei o que você terá que passar por obediência a Deus, mas o que você tiver que passar, passe por obediência a Deus, a palavra de Deus. Como está o seu amor às pessoas à sua volta? Qual o grau de importância que você dá às pessoas à sua volta? Eu acredito que você tem uma roda de amigos ou conhecidos, parentes, que ainda não se relacionam com Cristo. Qual tem sido o seu movimento em direção a essas pessoas para levar e apresentar Jesus a essas pessoas? Porque a ordem de Jesus para os seus discípulos que somos, e de fazer discípulo, essa é a ordem, esse é o mandamento. Queríamos convidar você que está nos ouvindo nessa manhã, se você quer aprender, quer nos ajudar, quer cooperar com essa obra, quer ser preparado para colocar em prática o discipulado compartilhado, entre em contato conosco. Alguns já têm nossos contatos, outros ainda não. Pode entrar pela página ou nos ligar. E você que está aqui presente, também pode nos procurar. Estamos preparando os irmãos para essa nova missão. Que nós sejamos fiéis e leais à missão que a nós foi confiada. Que nós sejamos, de fato, servos e servas obedientes como Cristo. Vamos fixar nossa atenção em Cristo. Examine-o como um servo obediente e confiando nele, como nunca antes você confiou, seja esse Cristo que recebemos e amamos, com quem procuramos nos parecer, com a sua justiça, como a sua justiça e a nossa esperança, deixamos que a sua obediência seja o nosso único desejo. Que a nossa fé nele, com sinceridade e confiança no poder sem igual de Deus, opere em nós. Aceite Cristo, o obediente, verdadeiramente, como a nossa vida que habita em nós. Que você e eu, que nós possamos, de fato, aceitar Jesus, o obediente, o Filho obediente. E Ele é a nossa vida. Eu não sei o que falta. E nem sei se você tem sido tão obediente como Jesus. Mas hoje é o momento de mudar tudo isso, de tomar a decisão de obedecer. E tomar a decisão de fazer somente a vontade de Deus. De tomar a decisão de fazer novos discípulos. Discípulos que vão fazer novos discípulos. Nosso objetivo de hoje em diante é fazer discípulos que irão fazer novos discípulos. Obedecendo ao Senhor,
o conhecimento do Senhor virá junto. Conhecendo muito e não obedecendo, então a imagem fica meio que embaçada. E precisamos refletir a glória do Senhor em nossas vidas. Escolha uma pessoa, uma família, esta semana. Passe tempo com essa família. Passe tempo com essa pessoa. Tiver que sair para tomar um café, vá. Se pode, vá. Tiver que passar um tempo no horário de almoço e almoçar junto com essa pessoa, vá. Viva Cristo com essa pessoa. Muitas das vezes a sua pregação, a sua melhor pregação vai ser a sua vida, sem você precisar abrir a boca. Quando alguém perguntar por você, quando alguém quiser saber sobre a sua fé, aí você fala alguma coisa. Mas viva Cristo. Vivendo Cristo, as pessoas vão querer fazer parte desse estilo de vida. Se abrirmos mão de nós mesmos para viver a vida de Cristo, muitos vão seguir os passos de Cristo, porque o apóstolo Pedro deixou bem claro que Jesus deixou os seus passos para que pudéssemos seguir as suas pisadas, e seguindo os seus passos, muitos seguirão você, através da sua vida, e muitos se entregarão a Cristo, através do seu procedimento, das suas palavras, do seu jeito de viver. Vamos orar a Deus, e que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado, porque de fato Jesus é o exemplo perfeito de obediência. E nós sabemos, Pai, que quando Ele veio aqui nessa terra, tudo o que passamos, todas as dificuldades que enfrentamos, e algumas maiores do que nós enfrentamos, as vontades, os desejos, os sentimentos, tudo pairou ao seu redor, na sua mente, no seu coração. Mas a palavra do Senhor é clara quando diz que Ele em nada Ele pecou, em nada Ele desviou do seu caminho e da sua missão. E nós, Pai, há um tempo atrás nos tornamos seus discípulos, seus filhos, e confessamos publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Então, Pai, como o nosso Senhor, nos ajude a obedecê-lo, nos ajude a colocar em prática a obediência à sua palavra. Eu sei, Pai, que passamos por momentos difíceis, mas que estes momentos não nos desviem o olhar do Senhor, não turbe o nosso coração, não nos deixe, Pai, indecisos, ainda que venha nos custar, Pai, algo, que sejamos leais e fiéis ao Senhor. Ajude-nos, Pai, de fato, a vestir o manto da obediência. Nos dê força, nos dê coragem para irmos fazer novos discípulos. O método antigo, Pai, parece que não funciona tão bem como funcionava. Temos agora novas ferramentas e novas oportunidades. Que o Senhor, na sua infinita bondade, use cada um de nós. Porque, na verdade, não é o método. É o Senhor que faz a obra crescer. É o Senhor que acrescenta. O Senhor simplesmente nos usa como agentes e como homens e mulheres que proclamam as suas virtudes. Então, que nós possamos, pela bondade do Senhor, achar esses homens que temem, que obedecem e, em especial, que sejam de paz, para somar conosco, para que o Senhor acrescente esses homens e mulheres ao corpo de Cristo, e a igreja do Senhor em Juiz de Fora possa crescer em número, no temor, na obediência ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, e mais uma vez obrigado, Pai, por nos livrar de tudo. Que o Senhor tome um lugar de honra em nossas vidas nessa semana, que tudo que fizermos, da forma que falarmos,
onde quer que coloquemos nossas mãos e pés, seja pelo Senhor abençoado, para que as pessoas possam ver em nós o reflexo da pessoa de Cristo, no caráter, na integridade e na simplicidade e na obediência em especial. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E no nome de Cristo Jesus nós te oramos, hoje e para todos sempre. Amém, Pai.